Fala aí, galera. Mais uma aula aqui na nossa plataforma do Class, né? Nós vamos dar continuidade aí aos conteúdos da apostila. Então, nós tínhamos visto aí no último vídeo sobre textos narrativos, né? A ideia da construção do texto narrativo e também sobre conto, né? Outro texto que tem até uma semelhança muito grande com os contos são as crônicas, né? Tem uma diferença básica ali, né, no seu conteúdo, na sua forma de expressão, mas a crônica ela é um tipo de texto muito comum, muito ainda produzido, né? Ainda em jornais, em revistas, é possível você ler aí crônicas atuais, né? Nós temos cronistas ainda atuais, tá? A crônica ela é um tipo de texto que algumas pessoas confundem um pouco com conto, e aí nós vamos mostrar aí para vocês a diferença dos dois e também as características aí da crônica, né? Primeiro, as crônicas elas são narrativas curtas, tá? Elas podem ser escritas em primeira ou terceira pessoa, aí não tem muita relevância que tipo de narrador se escolhe, tá? A ideia de ser curto, mais curto ainda que o conto, tá? Ela é bem mesmo simples, rápida, né? Para ser publicada mesmo em jornal, tá? O assunto é sempre resultado aí, né, da perspicácia, da capacidade de percepção do escritor. Então, por que se fala, né, que as crônicas são do dia a dia, do cotidiano, que esse é o principal tema delas, né? Porque é uma pessoa que consegue visualizar no dia a dia, no seu trato com a vida, né, alguma obra de arte, né? Então você tem numa passagem de ônibus, numa viagem de ônibus, né, num simples meio de locomoção, alguma história, né, que não é tão surreal assim, mas que traz, né, assunto, né, para um texto, tá? Então, basicamente, né, o cronista ele observa os eventos do cotidiano, os fatos de notícias, então tem a ver com notícias, né, com é, os jornais, né? Então o que uma notícia pode virar uma crônica, eles podem se basear, né, na notícia para fazer a crônica, né? Alguns incidentes domésticos, né, que geralmente são inusitados, que são engraçados e que viram assunto de crônica, né? Situações inusitadas também. Então é uma coisa simples, né, que chama a atenção de uma pessoa que escreve, que é o cronista, e ele produz aí a crônica. Ela nasceu, né, a crônica, nos textos dos jornais, das revistas, né? Então é uma forma diferente de ver o que é notícia no jornal, tá? Ela tem uma linguagem própria, geralmente uma linguagem muito simples, né, próxima do jeito que se fala, sem grandes rebuscamentos, nada muito sofisticado, bem simples, né? Dentro da história, né, você pode até aprender uma lição, mas não é uma lição explícita igual a fábula, tá? Ela tem uma liçãozinha ali, uma reflexão, algum ponto, né, que o escritor quer que você preste atenção, mas não é nada lá explícito, né? Tipo, moral da história, não tem isso, tá? Mas você vê que ele está refletindo sobre algum ponto social, né? E é isso que a gente tem que observar, né? Um ponto social é o que traz, né, cada uma dessas crônicas. Os personagens, eles são é, pouco caracterizados. Você não vai ter uma descrição dos personagens. Por que não? Primeiro, porque isso ocupa um espaço muito grande, né? E em segundo lugar, porque isso não é o principal. É para mostrar que aquela história pode acontecer com qualquer um, em qualquer lugar, né? Pode ser você, pode ser eu, qualquer pessoa pode viver aquela situação. Por isso que não tem uma descrição, porque senão você forma um personagem e a história é dele, né? E na crônica parece que a história é nossa, é de todo mundo. Ah, acontece comigo e tudo mais. Poucos personagens de crônica têm nome próprio, né? Geralmente eles têm ali traços muito genéricos, né? O homem e a mulher, nada muito específico, né? E a gente percebe às vezes que o cara que escreve a crônica, ele está conversando com você, ele está te perguntando, ele está se comunicando ali com você, e isso acontece por causa da liberdade que o texto nos traz.
Bom, e aí, a gente tem aqui um exemplo de uma crônica, que vocês têm aí também no material de vocês, né? Estamos aí da página 13 a 18. Tem vários exemplos de crônicas aí. Eu escolhi esse, né? Chama Eu Sei, Mas Não Devia, tá? Tá ali na página, tá na apostila de vocês, ela diz o seguinte, ó. Eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a morar em apartamento de fundos e a não ter outra vista que não as janelas ao redor. E porque não tem vistas, logo se acostuma a não olhar mais para fora, a não abrir as cortinas, e à medida que se acostuma, esquece o sol, o ar, a amplidão. A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado, porque está na hora, a tomar café correndo, a ler jornal no ônibus, porque não pode perder tempo. A gente se acostuma a coisas demais para não sofrer. A gente se acostuma para poupar a vida. Então, olha só, tem vários. É uma crônica um pouquinho maior, né? Nós lá tirou somente uma parte. E aí você percebe, tipo, a gente se acostuma, né? A gente, todos nós. Então percebe que aqui ó, não tem esse personagem que está aqui, esse eu, né? Ele é quase um eu poético, ele não tem uma figura, ele não tem uma forma, não tem nada. Ele é um eu qualquer, ele pode ser eu, pode ser você, pode ser qualquer um. E aí ele fala que a gente se acostuma, é uma característica do ser humano se acostumar com coisas ruins também, né? Então se acostuma a não conseguir ver o sol, se acostuma a não respirar direito, se acostuma a ter pouco tempo para dormir, para comer, né? E isso é uma coisa ruim. Então aqui provoca uma reflexão, percebe que tem uma reflexão sobre a condição do ser humano de conformismo, de se acostumar com pouco, de não querer grandes coisas, né? Ao mesmo tempo, quando você olha ali, morar em um apartamento de fundos, né, é uma coisa comum, né? Muitas pessoas moram em apartamentos cujas janelas não dão uma vista para o céu, não dão uma vista para uma paisagem, não uma vista para a parede do outro, né? Isso é comum, né? Acordar cedo, tomar café correndo, nem ler o jornal direito, pegar ônibus, tudo isso são coisas do cotidiano, do nosso dia a dia, né? Do dia a dia comum da vida das pessoas, né? Então esse é o cenário, né? Dá para perceber aqui que o escritor ele quis retratar esse cenário, mostrar esse cenário. Uma linguagem muito simples, não tem nada ali de muito rebuscado, nenhuma palavra rebuscada, tudo muito simples, muito comum, para, através da visão desse cronista, você ver o cotidiano, você vê o dia a dia aí das pessoas, até mesmo da gente, né? Esse assunto de conto e crônica, né? Nós vamos mostrar aí esse quadro, tá? Que tá aqui, para mostrar a diferença, né, das duas, certo? Então, nós temos ali, né, 5 características que as aproximam e ao mesmo tempo as distanciam, tá? Então, primeira coisa, o tema, né? A visão na crônica, né, é uma visão pessoal dos fatos. É como se tivesse um narrador, tanto ele observador como personagem, analisando uma situação e a partir da sua análise, da sua conclusão, ele conta pra gente a história, tá? No conto não, o conto nem sempre é uma análise, o conto pode ser uma narração, né? Pode ser reflexão? Pode ser mais profunda, né? Como a gente tinha os contos da Clarice Lispector, que vocês devem ter visto nas páginas que eu indiquei aí do material, do Machado de Assis, tudo mais. São contos maravilhosos. Né? No entanto, pode ser uma historinha, né? Começo, meio e fim ali, básica, né? Com poucos personagens, com algum incidente, né? Alguma coisa que fuja muito do cotidiano. A crônica vai pro cotidiano. O conto foge um pouco do cotidiano. É alguma coisa diferente, especial, que merece destaque, né? Na crônica você tem um fundo humorístico, crítico, né? Essa agora que nós acabamos de ler, ela tem um tom crítico, tipo, critica as pessoas que se acostumam com coisas ruins, né? Já o conto, ele vai eliminar essas análises, né? Ele vai tirar as minúcias, não tem detalhes, né? É só o essencial, né? Os personagens dentro da crônica não têm grandes importâncias. O que ele vive é mais importante do que ele. Porque como tem que retratar o cotidiano, não importa quem é a pessoa que está vivendo a situação, o que importa é a situação. Já no conto, os personagens são importantes, eles são construídos, eles são decisivos. Né? É a história daquele personagem. Não é uma história que acontece com qualquer um. É uma história inusitada. Só com ele acontece aquilo. Né? No caso do padrão, né, que está dizendo o padrão culto para os dois, a crônica ela pode usar, ela usa até mais
o coloquial, né? Mas você vê que até o coloquial é um pouco mais erudito, um pouquinho mais, né? É o coloquial ali em uma ou outra palavra do dia a dia, mas basicamente é a norma padrão, né? No conto, posso usar a norma a norma coloquial se eu quiser, claro que pode. Mas a maioria dos contos ele é culto, ele é padrão, né? A crônica ela tem uma narrativa leve. Você lê, né, como se fosse uma piada, né? Você lê com leveza, você lê sem grandes, não precisa se concentrar tanto, né? É um texto muito simples. Já o conto, né, ele tem um conflito, ele tem um problema ali, e esse problema ele é marcado, né? É justamente por esse problema que você se interessa pelo conto. Né? Não é algo tão assim banal, é algo inusitado, é algo que acontece com poucas pessoas, né? Além disso, né, tudo nele é muito rápido, muito curto, então não dá pra você se envolver tanto também com os personagens, porque a história é cortada. Né? Isso pra ficar bem claro ali a diferença de conto e crônica, tá? Eles são parecidos, mas eles têm diferenças, sobretudo o tema. O tema é o essencial ali, a temática muda bastante. E aí, para encerrar, tá? Vou pedir para vocês fazerem aí esses exercícios na página 16, do 1 ao 3. Todos eles são sobre crônicas, né? Assim como no capítulo 1 nós tínhamos exemplos de contos, né? Nós também temos muitos exemplos de crônicas, algumas muito divertidas, né? Muito engraçadas, outras mais reflexivas. Então, do 1 ao 3, tá? Os exercícios aí na página 16, tem uma crônica lá, você tem que responder as questões. E depois do 1 ao 7, nas páginas 17 a 19, tá? Então são 10 questões, dá para você praticar bastante aí o que é crônica, para você entender bem o que é crônica, porque, né, depois a gente até vai produzir uma, né, pra gente ver como é que faz, como é que é e tudo mais, tá certo? Também para rever um pouquinho dos textos narrativos. Legal? Vou mandar para vocês aqui mesmo no Class e no Escolar o gabarito dessas respostas das questões. Aí vocês podem corrigir tranquilos ali. Beleza? Por hoje é só então. A gente se vê na próxima aula. Abraço para todo mundo aí. Tchau.